Você é programador, desenvolvedor, trabalha com TI, cybersecurity, tu conserta o computador da tua tia, salva o teu sobrinho de um monte de vírus que ele pegou no computador dele e de vez em quando tu pega uns filmes pra tua família assistir no domingo. Se tu é esse cara, mas ainda não decolou no inglês, se você tá patinando e tá doido pra trabalhar lá fora, ganhando dólar, eu fiz uma cronologia de como estudar inglês sendo programador específico para você, programador, desenvolvedor, profissional da área da tecnologia. Eu já ajudei centenas de pessoas dessa área a começar a trabalhar lá fora e eu comecei a pensar que talvez seria legal fazer uma série para vocês aqui dentro do meu canal, já que eu tenho muitos seguidores desse ramo específico, eu tenho muitos alunos, eu acabei ganhando uma certa expertise em ajudar pessoas a dessa área treinarem e conseguirem melhorar o inglês, sobretudo pessoas que já tentaram várias vezes outros cursinhos. Então, se você tá animado para isso, se você quer essa série de vídeos aí, curte, segue aí para ajudar a espalhar essa série de vídeos aí na internet, que a gente vai com tudo. Esse aqui é o primeiro vídeo da série e terão vários outros que vão vir por aí. Então vamos lá, já curte, segue aí e vamos lá. Bem, primeira parte desse vídeo, eu vou te mostrar o que a gente vai ver nessa série de vídeos que serão 3. Essa primeira aula, eu vou falar sobre o desbloqueio. O que é o desbloqueio? O desbloqueio é basicamente a capacidade que você vai adquirir comigo de aprender somente as palavras mais úteis, que são aquelas palavras que os nativos vão usar para falar com você e você vai entender o que eles estão falando. E quando você for falar, você sabe que essas mesmas palavras estarão lá te esperando para você falar com o nativo e não venha um branco para você. De uma maneira automática, esse aprendizado e também a revisão delas. Porque, como eu sei, vocês são pessoas que trabalham bastante e também precisam estudar para não ficar para trás. Então, a gente só vai no reto, no cirúrgico, naquilo que te dá o maior resultado. A aula de hoje, essa daqui, fala exatamente sobre o desbloqueio. Só que na aula 2 a gente vai ver algo diferente. Na aula 2 a gente vai falar sobre o acelerador. O que é o acelerador? É basicamente você ser capaz de reconhecer peças-chave do idioma quando você está ouvindo e quando você está lendo. E entendendo essas peças-chave, você consegue tirar o sentido daí, mesmo que o nativo esteja falando rápido demais, ou que você esteja vendo vídeo de um tutorial de um cara que fala indiano, né? O inglês dela é indiano, você não tá entendendo nada por causa do sotaque. Se você usa o acelerador e consegue identificar essas peças-chave, não importa qual é o sotaque da pessoa, você mesmo assim consegue entender. Eu treinei várias pessoas, inclusive, que fizeram entrevistas de emprego para trabalhar lá no Google, que foi um indiano que entrevistou ela e ela não teve dificuldade nenhuma de entender. Então, sim, eu vou treinar vocês também na segunda aula para você melhorar a sua compreensão, sobretudo quando os nativos estão falando rápido demais. Por fim, na aula 13 a gente vai desenvolver a fala fluente. Pensa num sistema que ajuda você a desenvolver uma fala que não apenas ajude você a ter confiança na hora de falar, mas fazer com que o seu cérebro não traduza mais esse idioma, para que quando as pessoas te façam perguntas ou quando você precise falar de casos de sucesso que você teve no passado sobre suas programações, quando você está fazendo, por exemplo, uma entrevista de emprego, você saiba o que responder, como responder, na confiança que tem que ser, certo? Então, na terceira aula, a gente vai fazer exclusiva sobre o treinamento da fala. Como vocês são da programação em vez ou outra, vocês são inclinados pro lado das matemáticas, eu acho que eu posso mostrar esse pentágono aqui. Basicamente, a primeira aula, que é a aula de hoje, que tem essa introdução aqui, mas a gente já vai entrar na aula, ela vai desenvolver a tua capacidade de melhorar o seu vocabulário. Na segunda aula, a gente vai desenvolver a escuta e a leitura. E na última aula, a gente vai desenvolver as duas outras competências. Até então, a gente só evoluiu competência de input, competência de entrada, competência que é basicamente aquilo que você precisa no back-end. Tá bom? Basicamente aquilo que você precisa lá no background. Você precisa ter as palavras, as estruturas e os sons tudo dentro da sua cabeça. Você precisa colocar a informação para dentro do programa, que é essa tua mente aí. Agora, na última aula, a gente vai desenvolver o teu front-end. A gente vai desenvolver a parte que você consegue produzir, a parte que sai de dentro para você, que é basicamente a escrita e a fala, certo? Então, basicamente, assim que o curso está estruturado e vamos lá para a primeira parte desse curso, então. Muito bem, então vamos lá, vamos falar sobre o desbloqueio. Quais palavras aprender? Eu sei que muitos de vocês já devem ter comprado vários cursos de inglês ou de outras coisas. Eu descobri que programador é viciado em comprar curso, né? Vocês têm um monte de curso na Udemy que vocês compram e nunca faz. Pelo menos os programadores que são meus alunos falam. Fala isso pra mim, me deixa nos comentários se os caras estão mentindo, tá? Eu não sei se é verdade, mas se for verdade, né? Eu quero que você tenha muita calma. Eu quero que você pense muito bem naquilo que eu tô falando pra ver se faz sentido pra você. Porque a primeira coisa que eu entendi da profissão de vocês é que vocês precisam analisar pra ver se o negócio faz sentido. Se faz sentido, ok, você dá esse passo de confiança e começa a usar essa metodologia. Se você tiver qualquer dúvida ao longo das aulas, faça pergunta aí nos comentários, tá bom? A primeira coisa é, você precisa aprender vocabulário de uma maneira produtiva. Deixa eu tirar essa tabela que tá me incomodando. É o seguinte, primeiro, quais palavras aprender? Eu vou falar só sobre inglês
porque é onde muitos de vocês têm dificuldade e, sobretudo, de pessoas que querem trabalhar lá fora, certo? Então essa aqui é o idioma mais cobrado, digamos assim, das pessoas que eu tô entrando em contato e tô ajudando. Então, o que esse gráfico ele tá te mostrando? Ele tá te mostrando algo muito importante. Ele mostra aqui, você aprender 283 palavras, das palavras mais frequentes, sobe a sua compreensão de 0 a 77% de todo o inglês. Então, não é você aprender qualquer palavra, é você aprender as palavras que estão em cima, digamos assim, dessa linha daqui. Por quê? Porque um idioma como o inglês ou até outros idiomas, eles têm muitas palavras, né? Tem muitas palavras por aqui. Você tem que aprender só aquilo que é mais frequente, só aquilo que é mais importante. Por exemplo, quando eu pego, por exemplo, alguns dicionários, eu vou mostrar só o de inglês. O dicionário de inglês, um dos maiores, tem 600 mil palavras mapeadas, é muita coisa. Só que como você viu aqui, você não precisa aprender 600 mil, você precisa aprender só o mais importante. É um pouco assim na programação, né? O pessoal acabou me contando. Você aprende as funções básicas, e com as funções básicas você consegue construir um monte de coisa. E aí você vai aprendendo as suas ramificações, aprendendo outra linguagem e tal. Mas a ideia é você aprender aquilo que é mais usado. No caso, são as funções básicas para você. Nem todo conhecimento é válido em idiomas. Por exemplo, por que você, profissional da tecnologia e da programação, que não vai à feira, muito provavelmente você pega por aplicativo ou manda alguém fazer pra ti, por que você precisa aprender todas as frutas em inglês se na hora de fazer uma entrevista de emprego o cara não vai te pedir isso nada sobre fruta? Você não precisa disso. Você precisa aprender aquilo que é mais frequente. Então vamos começar por aí. Você precisa aprender aquilo que as pessoas mais usam. Acabei descobrindo que a grande dificuldade que vocês têm com relação a cursos de idiomas é que as pessoas dos cursinhos de idiomas tentam ensinar a gente através de coisas como essas aqui. Você vai aprender os animais, lápis, caneta, borracha, régua, você vai ter que ficar fazendo aula chata, texto, áudio, esse tipo de coisa, e tu não tem saco pra isso, você acaba abandonando. Então, a ideia de você fazer cursinhos ou tentar aprender qualquer coisa não é a maneira mais indicada para você aprender essas palavras. É você fazer de uma maneira que esteja ou tudo pronto para você, ou você mesmo cria esse material. Então, a primeira coisa eu já te falei, que é: você vai começar a aprender vocabulário a partir de agora, só que você não pode aprender qualquer coisa. Você tem que começar aprendendo as palavras mais frequentes. Eliezer, você pode estar pensando, como é que eu vou achar as palavras mais frequentes? Se você é o cara da programação, da tecnologia, já tá te vendo até umas ideias na cabeça, né? Não, mas eu vou fazer isso, já vou te adiantar. A melhor maneira que você tem de começar aprendendo aquilo que é mais frequente é você ter uma lista de frequência. Lista de frequência você encontra os outros na internet, inclusive tem até no Wikipedia. Você coloca lá no inglês, Frequency Lists, e vai no primeiro resultado do Google e já vai te dar um monte de lista de frequência, tá? Tem para vários idiomas. Como é que são feitas essas listas de frequência? A gente reúne um corpus do idioma, que são várias legendas, filmes, séries, um monte, e tem que ser um corpus bom, ou seja, uma massiva quantidade de informação, mais de 1 milhão de livros, mais de 500 mil filmes, e etc, certo? Um monte de coisa. A gente submete tudo isso a uma análise de um supercomputador, ou seja, um computador vai analisar, geralmente localizado nos Estados Unidos, porque a máquina tem que ser grande para analisar muita quantidade de dados. E ele vai cuspir pra gente quais são as palavras mais usadas, né? Ele vai eliminar duplicados e assim sucessivamente, certo? É assim que se faz uma lista de frequência. Só que você deve ter pensado, pô, a depender do conjunto de dados que eu tô usando, a minha lista de frequência vai ser boa ou vai ser ruim. Por exemplo, uma lista de frequência que ficou muito famosa no ensino de japonês há um tempo atrás, era uma lista de frequência baseados em jornais da década de 80. O pessoal tava usando vocabulários, que tava aprendendo japonês com essa lista de frequência, tava usando vocabulários que ninguém mais usava no Japão. Acabou gerando um certo choque de comunicação quando o pessoal foi fazer intercâmbio no Japão. Foi bem engraçado. Mas a ideia aqui é: a qualidade dos dados também são importante, tá? De você encontrar os bons dados para fazer isso aqui, tá bom? Mais pra frente eu vou te mostrar um material que eu tenho, que eu mando pros alunos, mas até então eu quero que você entenda que são as palavras mais frequentes que vão dar um melhor resultado para você num período mais curto de tempo, beleza? Esse é o primeiro pilar do desbloqueio. Agora, o segundo pilar é você aprender naquilo que eu chamo de ordem encadeada. O que é ordem encadeada? É exatamente isso que você tá vendo aí na sua tela. Eu vou te explicar exatamente frase por frase, embora você possa ter um inglês um pouco mais avançado, mas eu vou te explicar como se você fosse zero, só pra você entender o que significa ordem encadeada. Ordem encadeada vem de como se fosse uma corrente, uma cadeia, uma depois da outra. E ela foi uma pesquisa publicada pelo Dr. Steven Krashen na década de 70 e 80. E basicamente ele falou o seguinte: quando a gente tá aprendendo palavras, e neste seu caso tem que ser palavras frequentes, não qualquer tipo de palavra, não pode ser o gato, o papagaio, o cachorro, você tem que aprender palavra frequente. Ele falava o seguinte: a gente tem que aprender palavras de uma maneira que faz com que a gente também revise outras palavras, ou seja, tu aprende uma e revisa as anteriores. Por quê? Porque basicamente as pesquisas demonstraram que a gente precisa encontrar uma palavra 12 vezes para aprender ela. Imagina só,
encontrar uma palavra 12 vezes para ser capaz de aprender ela. Então ele falou o seguinte, então por que a gente não faz assim? Vamos aprender uma palavra, no caso, I. E depois, quando a gente for aprender a segunda palavra, a gente coloca essa segunda palavra que a gente vai aprender, neste caso, like, em uma frase que a gente também revisa a primeira. Ou seja, neste caso, a gente está revisando o I. A gente revisa a primeira e a gente está aprendendo a outra palavra. Então, tudo aquilo que eu vou colocar em vermelhinho aqui, dessa maneirinha aqui, são palavras novas que a gente está aprendendo. E aí você mata 2 coelhos com uma cajadada só. E o programador adora isso, né? Para ser mais produtivo. Aprender uma palavra nova, neste caso, like, e revisar a palavra anterior, I. Vamos continuar, só pra você pegar a ideia. I like, já aprendemos. You, você. I like you, eu gosto de você. I like to go out. To go out, sair. To go out, de sair. Então, assim é uma excelente maneira que você tem de aprender vocabulário. Então, você tem que juntar o pilar 1 e o pilar 2. Bom, basicamente você tem que ter... Eu vou me deixar na tela grande só pra você pegar a ideia. 1, palavras trocantes. 2, que ao mesmo tempo que você esteja aprendendo palavras trocantes, essas palavras têm que estar em ordem encadeada. Para quando você aprender uma palavra nova, tu revisar as palavras anteriores. Já vai estar surgindo na tua mente, pô, não é um negócio tão simples de fazer, né? Eu contratei uma equipe de programação e a galera deu um jeito de fazer isso pra mim. Vou te mostrar o material mais pra frente. Mas até lá, eu só quero que você tenha isso em mente. Primeiro, aprender palavras trocantes, não é qualquer tipo de coisa. Segundo, tem que ser em ordem encadeada. E o terceiro e último pilar que eu vou falar sobre com você nessa aula, antes de te mostrar o material e como é que você pode fazer sozinho, se você quiser, é o seguinte. Você tem que ter tudo isso dentro de um sistema de repetição espaçada. Muitos de vocês devem conhecer aquilo que a gente chama de Enki. Enki é um sistema de repetição espaçada. Mas basicamente a pesquisa que demonstrou o que é repetição espaçada é essa aqui. Imagina que lá em cima, só olha a primeira bolinha, só essa aqui que eu tô mexendo aqui. Lá em cima, quando ela fica amarelinha, é uma excelente memorização. Então aqui tá a tua memorização, certo? Quanto mais lá em cima, mais memorização você tem. Quanto mais o tempo corre, ou seja, a gente tem na abscissa aqui, a gente tem no X o tempo, tá? Quanto mais o tempo corre, mais a tua memorização te escorre pelos dedos. Ou seja, se você nunca revisa, você perde essa palavra. Então imagina que você aprendeu ela pela primeira vez hoje. Pam, tá aqui, primeira bolinha. Depois de um tempo você foi lá e fez uma revisão. Pam, manteve a sua bolinha lá em cima, manteve sua memorização. Depois de mais um tempo você foi lá e fez outra revisão. Pam, você deixou a bolinha amarelinha de novo. E depois de um tempo a revisão, mais uma vez, para manter a memorização. Você tá vendo o que tá acontecendo com as bolinhas? Elas estão espaçando, né? Aqui era bem curtinha, o espaço uma para outra bem curtinha. Aqui já era bem maior, e aqui já era bem maior o espaço entre uma e outra, né? Então a ideia, por isso que é repetição. Repetição nada mais, nada menos do que significa uma revisão. E espaçada, porque ela tem que estar espaçada ao longo do tempo. A melhor maneira de você, programador, usar isso é que todo o material que você encontre de palavras trocantes em ordem encadeada esteja lá dentro do Enki, tá bom? Então olha só. Agora eu vou mostrar pra você, que basicamente é isso aqui, né? É uma repetição espaçada. Ordem encadeada e palavras trocantes. Esses 3 pilares têm que estar no teu aprendizado de vocabulário todos os dias para você usar desbloqueio. Todo santo dia. Você não pode dar mole de aprender qualquer coisa. Você tem que aprender aquilo que é mais trocante na ordem encadeada. Eu vou te mostrar o meu material e mais pra frente vou te mostrar como é que você pode criar o seu. Esse aqui é o material que eu fiz pros alunos. Ele é formado apenas por palavras trocantes, todas na ordem encadeada, com áudio nativo, fotos, e ele tá tudo lá dentro do Enki. Eu acabei desenvolvendo um curso completo para profissionais de programação, certo? Com todo o material, etc. Só que não se preocupe, as aulas não vão saber, tudo tá... Não, o meu curso é um facilitador, vai estar tudo pronto lá. Se tu quiser meter a cara e fazer sozinho, ok, eu vou te mostrar como é que você pode meter a cara e fazer sozinho, certo? Mas aqui eu preciso te mostrar porque esse aqui é o meu ganha-pão. E eu também ajudei muita gente, então eu tenho certeza que aquilo que eu tô te mostrando não é só muito eficiente, mas quando ele é muito eficiente pra você, profissional da tecnologia, que tá me vendo nessa aula agora. Então olha só, lembra das palavras em ordem encadeada que eu te mostrei anteriormente? Essas são as palavras aplicadas lá dentro do Enki. Dá uma olhada no... Esses são só os primeiros cartões. Mais pra frente eu vou te mostrar os cartões mais avançados. Mas dá uma olhada no primeiro cartão que você vai aprender quando você entrar no curso, se você for iniciante. I. Tá vendo? Você tem uma fotinho, digamos assim, I. Olha o segundo, like. Olha o terceiro, I like you. Lembra da ordem encadeada? I, já aprendemos. Like, aprendemos. E you. I like you. Eu gosto de você. I like you. Tá? Eu mostrei só os 3 cartões iniciais só pra você ver que a ordem encadeada tá presente. Agora eu vou te mostrar o material de um nível um pouco mais alto. Por exemplo, cartão de número 5351. Truths. Not all truths should be spoken.
Então, a ideia aqui é que esse aqui é um nível 2, parte 2, onde a pessoa já não passa mais pela tradução. Ela já perdeu 5.000 palavras, não precisa. Vou subir para um material até mais avançado. Palavra de número 7.122, olha só. É, na verdade, uma expressão, a lost cause, com duas frases. A lost cause. It seems that Charles will never listen to our advice. I suppose it's a lost cause. The police searched for the missing girl for 2 weeks, but finally gave it up as a lost cause. Children who have committed several crimes as teenagers and show no sorrow about their actions are generally lost causes. Os cartões iniciais. Alive. Serious. Wish. Vou para um nível um pouco mais difícil, mas ainda com tradução. Shift. Results. Gravity. Hopefully. Todos com áudio nativo e todos com palavras frequentes e ordem encadeada. Tá, e muito bem, se você quiser fazer parte dessa turma que eu tô abrindo exclusiva para programador, tá? Só programadores ali, é um curso inteiro voltado só para você aprender inglês. Programador, não somente o material como você acabou de ver aqui. Mais pra frente nessas aulas eu vou te mostrar mais sobre vocabulário específico de programação, que também tem lá no curso, eu vou te mostrar depois. Mas a ideia é que, se você quiser fazer parte dessa turma, tá aí embaixo. Ah, Eli, e se eu for fazer um material desse, como é que eu posso começar? Muito bem. A primeira coisa que você precisa é ir numa lista de frequência. Deixa eu fechar as outras guias aqui, peraí. Tá, a primeira coisa você precisa de lista de frequência. Eu te mostrei que você pode ir no Google. O grande problema dessas listas de frequência que você acha em qualquer lugar é que você não tem certeza que as pessoas filtraram a lista, que o conjunto de dados que elas usaram foi um bom conjunto de dados para criar a lista. Aquele material que eu te mostrei agora, que foi o material que eu fiz, eu primeiro paguei pro pessoal fazer a lista de frequência, filtrei a lista, limpei a lista, tive certeza de que o conjunto de dados era bom, e eu mesmo fiz a minha lista de frequência. Mas aqui a gente vai confiar que essa lista de frequência é boa. No caso é baseado em filmes, séries e tal, até 2006. Vou pegar uma lista de frequência aqui da 1 a 1000, das palavras mais frequentes do inglês. E ela vai dar pra gente um grande conjunto de palavras aqui, então é por aí que você pode começar. Depois, você pode usar um promptzinho que eu mandei, que é pro GPT. O GPT foi uma excelente ferramenta que pode te ajudar, que eu acabei descobrindo que pode te ajudar a você começar, pelo menos fazer isso se você quiser. Eu vou deixar o prompt nessa aula aqui na descrição. Você pega lá depois esse prompt aqui na descrição, tá? Tem que ser o prompt inteiro, desde aqui de cima, você é um professor, até lá embaixo. A versão grátis do GPT não ajuda muito, você precisa usar a versão paga. No dia que eu tô falando desse vídeo aqui, só a versão paga consegue entregar um bom resultado com esse prompt aqui. Eu tentei vários outros prompts e não consegui fazer funcionar muito bem. Também tentei outras inteligências artificiais como Gemini do Google, da Anthropic e outros como que usam o Llama do Facebook, mas também não obtive resultados legais. O que mais atende é a versão 4 paga do GPT atualmente. Pode ser que no futuro isso venha a mudar. Então a primeira coisa que você vai fazer é, você precisa pegar uma boa lista de frequência. Depois tem um prompt como esse aqui do GPT. Eu vou abrir o meu GPT só para você ver como é que é. Esse prompt ele está dividido em duas partes. A primeira parte é, a gente vai mandar para o GPT primeiro o prompt. Você já é macaco velho, você já deve saber melhor, como funciona melhor que eu. Mandou o prompt, ele vai pedir, ele vai devolver para você pedindo quais as palavras que você conhece. Neste caso, a primeira vez que você está pegando uma lista de frequência, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar apenas as palavras que você conhece para mandar para o GPT. Porque ele vai criar o banco de dados das palavras que você sabe. E daí depois ele vai criar palavras que você não sabe. Por exemplo, se você é completamente iniciante e não sabe nem o que significa you, você não manda nenhuma. E já começa a pedir para ele criar palavras. Agora, se você já conhece algum conjunto grande de palavras, seleciona aquelas que você conhece, bota num documento de texto e manda para ele. Aqui nesse caso eu vou copiar até com os números junto para ver se ele é capaz de limpar para mim. Afinal de contas eu não fiz isso antes. Então vamos lá. Eu vou mandar essas palavras aqui e enter. Ele provavelmente vai me responder que já... Ok, agora envia as palavras desconhecidas que ele quer. Então ele quer uma palavra desconhecida agora. Eu vou mandar uma palavra só. Vou escrever aqui house. É casa, mandei. Muito bem, ele usou a palavra I see the house. Eu vejo a casa. Tá bom? Então, basicamente, ele deu uma alucinada porque eu não falei pra ele que eu conhecia a palavra see. Ah, não. Tá aparecendo aqui. See, deixa eu ver. See, I, deixa eu ver, o I tá aqui. The, deixa eu ver se o the tá aqui.
Tá aqui, I see the house. Isso, excelente. Então ele conseguiu criar uma apenas com as palavras que tá aqui, porque see tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Daí ele entendeu que eu sabia a palavra. Então ele criou uma frase apenas com palavras frequentes, cuja palavra que eu tô aprendendo neste caso é house, e ele usou as palavras anteriores, ou seja, fez na ordem encadeada. O que você pode fazer é usar isso aqui para criar mais cartões para você, tá? Então isso aqui já vai te ajudar bastante. E basicamente depois você tem que colocar tudo no Enki. A melhor maneira que você tem para colocar isso no Enki é muito simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar mais uma lista de palavras para ele, vou mandar, por exemplo, essas daqui. Para ver se ele me retorna com mais frases. Eu vou mandar aqui para ver se ele me retorna com mais frases. Porque daí eu vou colocar essas palavras lá dentro do Enki. Ó, ele deu uma alucinada agora. Agora você pode tirar mais palavras do banco de dados. Por favor, envie próxima palavra desconhecida ou palavras desconhecidas para eu gerar mais frases. Deixa eu mandar outras então. Quando eu fiz o material, eu não fiz por dentro desse programa, tá? Ah, ele tá só reconhecido como banco de dados. Eu vou mandar outras palavras, peraí. Eu tive que pedir para ele fazer com todas as palavras da lista. Na verdade, eu tive que limpar um pouco e mandar 2 vezes o negócio. A ideia foi que o material que eu fiz para os meus membros, o pessoal que é meu aluno, eu não fiz usando o GPT. Eu fui de uma maneira muito mais manual fazendo. A gente foi criando as frases e foi abastecendo o banco de dados, gerando frases novas, pedindo para os nativos gravar os áudios. Foi uma maneira bem mais humana, digamos assim, para fazer, mas de uma maneira que eu sabia que não ia ter erros. Se você quiser fazer o teu material, você vai ter que usar o GPT, porque não dá de fazer isso, a não ser que você contrate uma equipe inteira para fazer, como eu tive que contratar para fazer aquele material ali que você viu anteriormente. Mas aqui é uma maneira mais simples de você fazer, embora tenha esses downsides aí, tá bom? Depois que você tem esse conjunto de palavras, como é que você faz para mandar elas lá para dentro do teu Enki? Copia esse código, eu já pedi para ele mandar dentro de uma caixa de código, vai lá na sua área de trabalho, cria um documento de texto, pode ser qualquer um, tá? Eu prefiro usar o TXT mesmo, coloca aqui frases. E pode colar aí dentro. Depois que tu colou aqui dentro, ele tá no formato CSV já, porque formato CSV basicamente são aqueles de vírgula, né? Não precisa estar numa planilha .csv pro Enki reconhecer que são frases que você vai usar. Agora, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu Enki, você vai lá e criar um baralho, vou criar um baralho aqui, deck de inglês para programador que é basicamente que eu mesmo fiz, certo? Então, deck de inglês para programador. Eu vou dar importar arquivo, aqui, e ele vai pedir qual é o arquivo que eu quero importar. Eu tive que voltar na home. Eu quero as frases, dá um abrir. Ele vai pedir, o meu tá em japonês, não tem problema, eu já vou te explicar tudo que tá escrito aí. O primeiro campo você vai dizer qual é a nota que ele vai colocar, ou seja, isso aqui, ó. Qual é a nota? Tipo de nota. Se você não sabe o que é tipo de nota, você tem que fazer um cursinho de Enki. Mas basicamente é a nota que tem todos os campos que a gente vai usar. Eu vou usar a minha nota aqui que eu tava te mostrando antes. Que é o campo da sentença. Eu vou colocar de inglês, sentence. E o deck depois é aquele que a gente acabou de criar. O marcador vai ser com vírgula, tá? Você tem que deixar com o marcador aqui com vírgula. Aqui ele tá pedindo, tá bom, tudo bem, tá em japonês. Mas aqui ele tá pedindo basicamente qual é o marcador, o tabulador, ou seja, que formato tá esse arquivo. Por padrão ele vem separado por vírgulas, que é basicamente aquilo que você precisa. O resto deixa tudo normal. Só aqui que você vai ter que mudar. Você vai ter que colocar a primeira aqui como a palavra, que basicamente é target word, que é a palavra-alvo que você está aprendendo. O segundo campo, que é basicamente a sentence, que é basicamente a sentença. A terceira vai ser as definitions, que é a definição da palavra-alvo, a tradução. E o último campo é a translation, né, que é a tradução da frase. Vou dar importar. Depois que ele importou, olha só como é que ficou. Eu vou abrir aqui o baralho. Ó, right. I think she's right. Tá vendo? Ela destacou a palavra lá em cima. Opa, deixa eu centralizar isso aqui. Ele destacou a palavra lá em cima e depois veio pra baixo, ó. Vendo? Right. I think she's right. E assim sucessivamente. Ó. You're going out now. Você está saindo agora. Você está. Isso aqui foi tudo o GPT que fez, certo? Então pode ser que tenha algum errinho. Get, here. E assim sucessivamente. Ah, ele quer colocar o áudio. Se você quiser colocar o áudio, tem um excelente aplicativo chamado Awesome TTS. Basicamente você vai lá jogar no Google. Já vou te ensinar tudo, porque daí já fica tudo, né? Tudo num vídeo só. Ó, você vai jogar aqui Awesome TTS. É só escrever isso aqui. Awesome. Eu sei que muita gente fala do Awesome, né? Awesome TTS, beleza? Awesome TTS, beleza? Clica no primeiro. Você vai ser redirecionado à página do Atom, lá dentro do Enki. Você rola até lá embaixo, antes dos comentários, e pega esse código aqui, ó.
Pegou o código, cola ele lá dentro do Enki em, se eu não me engano, é ferramentas addons. Deixa eu ver, ferramentas addons, aqui, ó. Ou Ctrl Shift A, tá? Aqui tá escrito addon, bom? Clica aqui, ferramentas, addon, e você vai colar o addon aqui, ó. Aqui, e você vai colar ele aqui, beleza? Nessa caixinha que abriu, beleza? Cola ali, ele vai instalar. Eu já tô com o meu instalado. Depois de você instalar, é só você clicar no baralho, abrir o painel, apertar B, e vai vir o teu negócio que você criou, tá aqui, ó. Com todas as frases. Basta você selecionar todas elas, clicar em Awesome. Eles mudaram, eles colocaram HyperTTS. Ó, HyperTTS, clicar em HyperTTS lá em cima, depois de instalar o addon e fechar o Enki, tá? HyperTTS e configurar o teu pra ficar exatamente como o meu. Ele vai ler uma frase e vai colocar o áudio. Peraí, eu cliquei no negócio, deixa ele abrir aqui a janela, ó. Ele vai ler a frase e colocar o áudio. Então eu não vou colocar pra todos, porque senão ele vai ficar me gastando o que eu tenho aqui. Eu vou selecionar algumas e vou mandar ele fazer só em algumas, tá? Não, vou colocar nessa daqui pra baixo. Essas 3 aqui. Não, 4, isso. Aqui. É só tu configurar, o programa pode estar em português também, se tu deixar em português o Enki. E vou dar um Apply to Notes, que é basicamente aplicar o áudio às notas. Enquanto ele vai processar, vai ler tudo em inglês, vou fechar. Ó, eu vou abrir ele e a voz é bem legal. Pra gente ouvir. Deixa eu até colocar o meu fone. Go out if you want. Legal, né? Então tem todos os áudios agora, aqueles que eu mandei fazer. Ó, mais, daqueles cartõezinhos que eu fiz. Deixa eu até voltar pra colocar, pra você ver que eu tô estudando esse aqui, tá? Ó. Go out if you want. She is going to the house. I like her a lot. Beleza? Então ficou certo aí as palavras frequentes e tal, de uma maneira manual, assim, você pode fazer. Esse aqui eu tive que limpar os dados lá anteriormente para fazer isso aqui, ok? A última coisa que eu preciso te falar é que, pra você, profissional da tecnologia, não basta só aquelas palavras ali. Como assim, Eli? Você tem 2 conjuntos de palavras para aprender. Você lembra do diagrama de Van Euler que a gente aprendeu na escola? Que é basicamente teoria de conjunto? Imagine que todas as palavras em vermelho do inglês estejam aqui dentro... né? Todas as palavras do inglês estejam nesse quadrado vermelho. Todas as palavras, aquelas 600 mil que eu te mostrei anteriormente. Você vai, com aquilo que eu te mostrei hoje, aprender só o conjunto das palavras frequentes. Vou chamar de PF, não é Polícia Federal. É palavras frequentes. Então, olha só. Você vai aprender apenas as palavras frequentes. Só que o que acontece? No teu ramo, na tua área, as pessoas usam palavras que não são frequentes. Em tecnologia, programação, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, as pessoas usam palavras específicas. Por exemplo, eu usei algumas front-end, back-end, são palavras e expressões importantes para você. As palavras específicas são específicas para você, para o ramo da tecnologia, da programação, entrevista de emprego, do business. Essas outras palavras você também precisa aprender. Eu fiz esse material lá para os alunos, eu não vou compartilhar ele aqui, porque afinal de contas esse negócio me deu um trabalhão e um custo danado para fazer. Mas basicamente a pista que eu te dou é, você precisa de materiais que falam só sobre programação, etc. Você analisa eles, descobre lista de frequência do teu ramo e você faz um material específico para você, tá bom? Basicamente nessa aula aqui eu quis te mostrar tudo que é importante para você saber sobre aprendizagem de vocabulário específico para o ramo da programação. E daqui em diante eu quero que você não faça mais coisas que só vão te atrasar, como assistir aula chata, usar qualquer texto e áudio, fazer curso genérico de inglês na sua cidade. Isso não vai te ajudar a ser mais cirúrgico e efetivo para o propósito que você tá querendo. Por isso que se você quiser, eu tô sempre convidando, se você quiser fazer parte da próxima turma que tá aqui embaixo, de um curso específico de inglês para programadores, onde eu coloquei vários desses materiais específicos para programação, palavras frequentes, áudio nativo, tá tudo pronto ali. Você pode clicar no link da descrição e entrar aí. Eu sei, é um custo que você pode ter, mas basicamente é assim que eu sobrevivo. Eu só fiz esse curso porque eu percebi que existem várias outras pessoas do ramo da programação que estão avançando muito depois de ter usado esse material. Eu vou chamar alguns deles em uma aula posterior que a gente vai fazer, só para discutir sobre isso, mas eu só fiz esse curso porque foi uma demanda que eles fizeram para mim. Eu vou ficar muito feliz em te ajudar se essa for a sua vontade também. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece, vão ter mais vídeos aqui. Curte, se inscreve no canal para você pegar o resto dessa série. Vou fazer uma playlist só sobre os vídeos aqui de inglês para programador. Mas basicamente o que você entendeu foi: você não pode aprender qualquer tipo de palavra. Vou até abrir aquela fotinho de novo. Você precisa aprender palavras frequentes. São apenas as palavras frequentes que vão dar o maior resultado para você.
elas precisam estar em ordem encadeada e elas precisam estar dentro de um sistema de repetição espaçada. Eu tenho um material com 10.000 palavras mais frequentes do inglês que eu mando para os alunos, que você pode se juntar aí embaixo. E para além disso, você também precisa se lembrar que você precisa de palavras específicas do seu ramo, da tecnologia e programação. A gente vai falar mais sobre essa ideia de palavras específicas quando a gente for falar sobre o desenvolvimento da fala. Foi também algo que eu fiz em conjunto com os meus alunos programadores que passaram em entrevistas de emprego. A gente basicamente mapeou quais são as perguntas e respostas mais frequentes dadas por pessoas que têm sucesso passando em entrevistas de emprego para trabalhar em empresas americanas ou empresas inglesas, para ganhar em dólar trabalhando no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Basicamente a gente mapeou as perguntas e as respostas mais frequentes que eles podem te fazer numa entrevista de emprego, mas isso é assunto para outra aula, eu já tô colocando a carroça na frente dos bois. Eu sou o Eli, eu fico por aqui. Se você tem alguma dúvida, pergunta que você queira me dar, me deixa nos comentários aí que eu vou ficar muito feliz em te responder. Eu tentei fazer o máximo possível aqui para não ficar muito pedante. Ah, o cara só quer vender o curso. Tentei te mostrar o que você pode fazer sozinho. Você mesmo sendo da programação, você já até consegue fazer alguma coisa. Mas eu tenho certeza que se você quiser dar esse passo e entrar no curso, eu tenho certeza que lá você vai encontrar o melhor material, aquele que eu tenho certeza que dá o resultado, que eu vi tantos resultados para tantos alunos. Eu sou o Lio e fico por aqui, que Deus te abençoe, espero que você consiga alcançar todos os objetivos que você tem com relação à sua profissão, que o inglês não seja mais barreira. Até a próxima aula!